Inglaterra diz que, a partir de Portugal, marinhas da Aliança AUKUS controlaram navios na Austrália. No âmbito de exercício da AUKUS, as marinhas da Inglaterra, Austrália e Estados Unidos conseguiram controlar navios não tripulados na Austrália, enquanto estavam em Portugal, em uma ação que fez parte de uma série de experimentos militares, informou a Marinha Inglesa nesta sexta-feira, 4/10/2024. Os exercícios apelidados de Maritime Big Play, Jogo Grande Marítimo em tradução livre, também testaram outros equipamentos não tripulados em cenários operacionais simulados. Isso inclui lançar cargas úteis de um drone, com o objetivo final de levar a tecnologia não tripulada para a linha de frente rapidamente. O Pacto de Segurança AUKUS entre as três nações está ajudando a levar novas tecnologias militares para a linha de frente em um ritmo sem precedentes, disse a Marinha Real Inglesa. Os sucessos alcançados, incluindo a comprovação da capacidade de todas as três marinhas AUKUS de comandar e controlar embarcações de outro lado do mundo em um cenário taticamente realista, mostram o quão perto estamos de realizar nossa ambição de uma equipe genuína de sistemas tripulados e não tripulados capazes de operar e prevalecer em qualquer lugar do planeta, no fundo do mar, o espaço, disse o diretor de desenvolvimento da Marinha Real Inglesa, James Parkin, em um comunicado citado pela Reuters. As nações estão planejando novos experimentos ainda neste ano, envolvendo cerca de 30 sistemas em uma demonstração em larga escala no Indo-Pacífico, acrescentou. A AUKUS, formada em 2021, visa combater a crescente influência da China na região do Indo-Pacífico. Pequim classificou o pacto como perigoso e alertou que ele poderia estimular uma corrida armamentista regional. A jogada do Irã e a vulnerabilidade israelense. Conforme declarou o brigadeiro-general Jabari, da Guarda Revolucionária Iraniana, juntamente com a operação de mísseis, uma operação cibernética em larga escala foi lançada contra os sistemas de defesa do inimigo. Ou seja, enquanto as defesas israelenses tentavam identificar os mísseis no ar, eram simultaneamente sabotados por um ataque cibernético, afetando enormemente a capacidade de neutralizar os projéteis no ar, o que resultou em muitos destes acertando seus alvos, dentre eles bases militares como a base aérea de Negev, com relatos não confirmados de dezenas de caças danificados ou destruídos, supostamente bases de inteligência israelenses e até plataformas oceânicas de extração de gás. Apesar de negarem danos significativos, o atingimento das bases foi confirmado pelos israelenses. Esse aspecto funcionou também se beneficiando da situação que vem se desenhando há vários meses já, pelo que podemos considerar uma guerra de atrito entre Israel e a resistência islâmica, em que as defesas israelenses têm consumido muito mais de suas reservas do que têm conseguido repor, e é por isso, e isso é parte da estratégia iraniana e de seus parceiros regionais. Porém, desta vez, a ação iraniana foi diferente do que ocorrido no passado, mesmo no ataque em abril. Ao invés de utilizar foguetes ou drones menos avançados de baixo valor para saturar as defesas e assim abrir espaço para os armamentos mais poderosos. No ataque desta semana, a Guarda Revolucionária Islâmica empregou apenas mísseis balísticos de diferentes classes, entre modelos mais antigos e mais novos, maiores e menores de combustível sólido e líquido, de forma que o tempo de voo destes foi próximo dos 15 minutos, dando pouco tempo de preparação para Israel também. Esse evento expõe uma vulnerabilidade que Israel talvez não quisesse admitir. Apesar de suas poderosas capacidades militares, suas defesas não são infalíveis e o país ainda pode receber graves danos. De acordo com fontes israelenses, o ataque iraniano parece ser o início de uma campanha mais longa, que pode indicar um novo panorama no Oriente Médio. Neste ataque, diferente do ocorrido em abril, o Irã não agiu de forma contida, como uma demonstração. Naquela ocasião, o ataque foi coordenado por quase 2 semanas, com o Irã afirmando aos Estados Unidos nos bastidores
Informando aos Estados Unidos os bastidores, o Irã fechou seu espaço aéreo com bastante antecedência, demonstrando que poderia realizar o ataque a fim de não escalonar o conflito. No primeiro dia, o Irã não fechou seu espaço aéreo e não fez nenhum aviso prévio. Os Estados Unidos só conseguiram observar movimentações que indicavam algo com 2 horas de antecedência. Assim, Israel não teve tempo de preparo para responder, nem de coordenar a defesa de seu território com os norte-americanos e outros países da região, como a Jordânia. A mudança de abordagem iraniana pode ser acreditada por vários fatores, como os declarados oficialmente que seria por vingança aos recentes assassinatos de lideranças de Hamas e Hezbollah e de membros do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, mas para além disso também se deve a uma percepção de acordo com o revelado pelo próprio presidente do país, Massoud Pezeshkian, que desde o assassinato do líder do Hamas em Teherã, Ismail Haniyeh, os Estados Unidos e parceiros europeus negociaram com o Irã a possível cessar-fogo em base ao alívio de sanções ao país em troca de não retaliação contra Israel, o que, segundo o presidente, foram mentiras. Essa abordagem do novo governo iraniano não agradou internamente e foi encarada como ingenuidade ou fraqueza, visto até que o mesmo já havia sido apresentado pelos russos no passado em relação aos acordos de Minsk. Não apenas o povo ficou descontente, mas setores do Estado iraniano, o que acarretou na tomada da decisão por parte do líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, que ordenou diretamente a realização do ataque por parte do Corpo de Guardiões da Revolução que ordenou diretamente a realização do ataque por parte do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. Assim, não dependendo do presidente, que é abertamente inclinado a uma maior aproximação com o Ocidente. Uma resposta israelense agora esperada. O último ataque iraniano em abril foi recebido com um contra-ataque bastante limitado de Israel, mas desta vez o cenário parece diferente. O governo de Netanyahu está sob forte pressão para reagir de forma mais enérgica. Além disso, o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett comentou recentemente que Israel tem a maior oportunidade em 50 anos para mudar o Oriente Médio. Para Bennett e outros políticos, a hora é agora de atacar o Irã diretamente. Entretanto, enquanto essa retórica se intensifica, a realidade é que o Irã demonstrou que não será um alvo fácil. Sua capacidade de ataque rápido e sua preparação para uma guerra prolongada mostram que o cenário de uma resposta israelense pode não ser tão simples quanto os políticos sugerem. Além disso, Israel corre sério risco de envolver toda a região em uma guerra generalizada, o que é vista com grande temor por muitos, incluindo os Estados Unidos e a Rússia. Ambos sabem que uma guerra aberta entre Israel e Irã desestabilizaria toda a região e traria consequências graves para interesses russos e americanos no Oriente Médio. Nos bastidores, os Estados Unidos tentam acalmar os ânimos, há uma clara preocupação com a possibilidade de Israel pressionar pelas eleições e pela narrativa interna, decidir por um ataque amplo contra o Irã, mas as conversas entre Netanyahu e as potências ocidentais têm sido cada vez mais tensas. Enquanto isso, tentam também apelar aos iranianos para que encerrem um ciclo de retaliações. Porém, com as promessas rompidas, os iranianos aparentam estar mais firmes em sua posição. Desde a eliminação de Nasrallah, dias atrás, a administração Biden ajustou sua postura em relação ao Oriente Médio. O foco não é mais evitar uma guerra generalizada, mas sim gerenciá-la. Isso ficou claro nas declarações oficiais, onde, embora defendam o direito de Israel de se defender, desaconselham um ataque direto ao programa nuclear iraniano. O cenário de guerra iminente entre Israel e Irã já não é mais escapado como antes. O Oriente Médio está em ebulição. O ataque iraniano a Israel foi uma demonstração clara de que as defesas israelenses não são invulneráveis. Mais do que isso, mostrou que a guerra moderna é travada tanto no ar quanto no cyberespaço. A postura do Irã equilibrou.
Mais do que isso, mostrou que a guerra moderna é travada tanto no ar quanto no cyberespaço. A postura do Irã, equilibrando força e cautela, deixa claro que o país está disposto a continuar pressionando, mas sem provocar uma guerra aberta. No entanto, com o governo neutro cada vez mais pressionado, é difícil prever até quando essa convenção será mantida. As próximas semanas serão cruciais. A reação de Israel ditará alguns dos acontecimentos e o mundo assiste com expectativa, seja qual for o caminho que está em jogo, vai muito além das fronteiras israelenses e iranianas. O Ministério da Defesa recebe delegação da Arábia Saudita, parceiro estratégico no setor de defesa. O Ministério da Defesa recebeu nesta última terça-feira, dia 2, a delegação da Arábia Saudita, representada pela Autoridade Geral das Indústrias Militares, GAMI. No encontro estavam presentes o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, almirante da Esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, o secretário-geral Luiz Henrique Post da Costa, o secretário adjunto de Produtos de Defesa, Juliano Ribeiro Arenas, entre outras autoridades. A reunião foi a oportunidade para afirmar parcerias estratégicas na promoção de produtos, tecnologias e serviços da base industrial de defesa brasileira no mercado saudita, além de estimular a troca de experiência entre os dois países. Para a secretária adjunta Juliano, o encontro foi reforço das relações bilaterais entre os países com o objetivo de construir uma indústria de defesa inovadora e competitiva. Percebemos na delegação da Arábia Saudita a predisposição em estabelecer sólidos laços de cooperação com a nossa indústria de defesa. É importante destacar que a visita foi uma solicitação da Autoridade Geral das Indústrias Militares Saudita, justamente devido ao atual patamar de avanço tecnológico da base industrial de defesa brasileira, que gera produtos de alto valor agregado, disse a secretária. Durante a visita, a delegação saudita reuniu a Embraer. Durante a visita, a delegação saudita ainda visitou a Embraer para conhecer os produtos da empresa brasileira. Além da planta da aeronave KC-390, os sauditas visitaram também o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial no âmbito do interior de São Paulo. Em julho deste ano, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Adolfo, junto do ministro da Defesa da Arábia Saudita, o príncipe Khalid bin Salman, assinaram um acordo de cooperação e defesa na cidade de Riad, capital da Arábia Saudita. O exército dos Estados Unidos está testando com o robô terrível alimentado pela inteligência artificial no Oriente Médio. A força norte-americana está mais perto de lançar robôs do campo de batalha após enviar um deles chamado Lobo Solitário para o Oriente Médio. Com o robô possui um rifle AR-15 M16 nas costas, acoplado a um suporte giratório alimentado pela inteligência artificial. A máquina armada foi enviada ao exterior para exercício de ensaio do Centro de Experimentação Integrado de Rosannes, na Arábia Saudita. A mesma tem capacidade de detectar os aéreos por meio. O Centro de Laboratório de Defesa faz parte do relacionamento estratégico dos Estados Unidos e os Estados Árabes do Golfo. De acordo com a mídia, o rifle acoplado no Lobo Solitário tem um grande sistema de eletroóptico para localizar os aéreos com recursos de visão infravermelha térmica. A máquina armada de 4 patas seria ideal para manobrar dentro e fora de espaços não acessíveis a soldados humanos, permitindo que eles derrubem drones longe de zonas de perigo. Há também um dispositivo de mira laser na lateral do robô, junto com uma câmera de vídeo semelhante a uma GoPro montada no mastro da parte traseira. O robô armado fez uma aparição anterior nos Estados Unidos, no Fort Drum de Nova York, em 1º de agosto. Para a operação Hard Kill do Exército, que forneceu uma demonstração da capacidade do braço de usar um equipamento de drone contra sistemas de aeronaves não tripuladas. Os espectadores de um exercício de fogo real
Assistiram enquanto o cão robô caminhava por uma área aberta e gramada, movendo sua câmera alimentada por inteligência artificial para focar nos alvos. O Pentágono adicionou cães robôs ao seu arsenal nos últimos anos, com os fuzileiros navais testando robôs quadrúpedes com sistema de armas remotos e lançadores de foguetes antitanque. O exército também reforçou suas unidades com máquinas de 4 patas, equipando-as com rifles potentes. No entanto, os Estados Unidos não são o único país com cães robôs. A Rússia também expôs seu cão robô, mostrando um em 2022 equipado com um lançador de foguetes. Em maio de 2024, cães robôs armados com metralhadoras foram revelados pela China durante o exercício de treinamento militar conduzido pelo Exército de Libertação Popular da China e pelas forças cambojanas. Estados Unidos pediram ao Irã para não atingir suas bases durante ataque massivo contra Israel, diz o jornal. Washington pediu a Teherã pouco antes do ataque de retaliação iraniano contra Israel em 1º de outubro que não atacasse as bases dos Estados Unidos, disse o portal de notícias iraquiano Baghdad Today. Os Estados Unidos enviaram 3 mensagens urgentes para Teherã através do Iraque em 30 minutos. Quando os preparativos para o ataque iraniano estavam em andamento, os mísseis foram lançados de 5 a 6 bases contra alvos no interior de Israel. As mensagens continham vários pontos cujo significado principal é: não ataquem nossas bases militares, relata a fonte do portal. Washington estava preocupado de que o Irã ou grupos próximos poderiam atacar bases dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tomaram todas as precauções, preparando-se para qualquer evolução rápida dos eventos, ressaltou a fonte. Ele observou que os Estados Unidos estão monitorando de perto o desenvolvimento das capacidades de mísseis do Irã e expressaram especial preocupação em relação aos mísseis hipersônicos, uma vez que as capacidades do sistema antiaéreo Patriot são limitadas. Na noite do 1º de outubro, a base militar perto do aeroporto internacional de Bagdá, onde estão estacionadas forças dos Estados Unidos, foi atacada com mísseis que foram interceptados pelas forças de defesa antiaérea. O Irã, em 1º de outubro, pela segunda vez na história, conduziu um ataque massivo de mísseis contra Israel, chamando de ato de autodefesa. Os militares israelenses afirmaram que foram disparados cerca de 180 mísseis balísticos, a maioria dos quais foi interceptada. Os iranianos dizem que os mísseis atingiram alvos militares israelenses. Já Israel afirma que o dano foi mínimo. Tel Aviv prometeu retaliar. Os Estados Unidos afirmaram que viriam em auxílio de seu principal aliado no Oriente Médio. Coitado, no estoque de mísseis de longo alcance dos Estados Unidos e seus aliados é limitado. O estoque de mísseis de longo alcance nos depósitos dos Estados Unidos é limitado. A transferência destas armas para que isso é possível sem prejudicar a prontidão de combate dos Estados Unidos, disse Sabrina Singer, vice-secretária de imprensa do Pentágono. Temos um estoque limitado de mísseis de longo alcance, apenas alguns países os têm, e o estoque é limitado. Devemos sempre avaliar nossa própria prontidão quando tomamos decisões, disse Singer, um briefing. Recentemente, o The New York Times escreveu que a inteligência dos Estados Unidos acredita que a Rússia pode tomar medidas sérias caso os países ocidentais autorizem as forças ucranianas a efetuar ataques em profundidade ao território russo. Já Moscou advertiu reiteradamente que a Ucrânia está brincando com fogo ao fornecer armas para a Ucrânia e que os trens com equipamentos militares estrangeiros seriam um alvo legítimo para o seu exército assim que cruzasse a fronteira. Segundo o Kremlin, a política ocidental não contribui para as negociações entre a Rússia e a Ucrânia, tem um efeito muito negativo. Khamenei defende ataque de mísseis e diz que Irã e aliados não recuarão diante de Israel. Em um discurso raro nesta sexta-feira, 4 de 10 de 2024, o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei disse que o Irã e seus aliados regionais não vão se retirar diante de Israel, ao mesmo tempo que defendeu as forças armadas iranianas por seu recente ataque com mísseis balísticos. Em suas declarações, Khamenei lamentou a morte do ex-líder Hezbollah Hassan Nasrallah, entre outros, e disse que as ações israelenses afastigadas no Líbano apenas aumentam a raiva do mundo islâmico. Qual é a consequência disso? Pergunta. A consequência desse comportamento é um aumento na raiva e motivação das pessoas. Ele promove o surgimento de mais lutadores, comandantes, líderes e um aumento no número daqueles que estão dispostos a sacrificar suas vidas. Ele aperta o laço em volta do pescoço do lobo sanguinário e finalmente levará à eliminação de sua existência vergonhosa da cena, afirmou o líder, citado pela agência Tazim. Khamenei também disse que a resistência na região não recuará mesmo com a morte de seus líderes. É nosso dever e a responsabilidade de todos os muçulmanos pagar
nossa dívida com o Líbano ferido e ensanguentado. Ao mesmo tempo, a Ayatollah comentou a insistência dos Estados Unidos e seus aliados em garantir a segurança do regime usurpador serve como cobertura para sua política letal de transformar o regime sionista em uma ferramenta para tomar todos os recursos desta região e usá-los em grandes conflitos globais. Este regime malicioso é desenraizado, falacioso e instável. Só conseguiu se manter de pé com dificuldade com o apoio dos Estados Unidos, firmou. Na visão do líder supremo, Washington perpetua essa política com Israel porque quer transformar o regime sionista em uma porta de entrada para exportar energia da região para o mundo ocidental, ao mesmo tempo em que facilita a importação de bens e tecnologia do Ocidente para a região. No dia 1º de outubro, Teherã lançou entre 180 a 200 mísseis balísticos contra Israel em retaliação à morte de Ismail Haniyeh, Hassan Nasrallah e Abbas Milford Chan, Tel Aviv, através do porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, disse que o fogo de míssil terá consequências, temos planos e agiremos no tempo, no lugar que escolheremos. Ministro italiano propõe novos impostos sobre lucros inesperados de fabricantes de armas. As empresas de defesa italianas, cujos lucros aumentaram graças a conflitos armados ao redor do mundo, podem enfrentar o aumento de impostos, sugeriu o ministro das Finanças da Itália em um discurso que foi contestado por seus aliados. O ministro Giancarlo Giorgetti diz que a imposição de novos impostos sobre os fabricantes de armas italianos pode ser parte da arrecadação geral de receitas do governo italiano, enquanto ele luta para aumentar suas finanças. Haverá um apelo geral para que todos contribuam, não apenas os bancos, disse ele na quinta-feira, acrescentando: pode-se dizer que, com todas essas guerras, aqueles que produzem armas estão se saindo particularmente bem. Questionado se consideraria aumentar os impostos sobre o setor, ele disse, evidentemente que sim. Ele acrescentou: aprovaremos um orçamento que exigirá sacrifício de todos. As ações da maior empresa de defesa da Itália, a Leonardo, caíram após o discurso de Giorgetti para 20,56 euros ante 21,10 no dia anterior, antes de subir ligeiramente para 20,87 euros na sexta-feira. O preço das ações da empresa aumentou drasticamente nos últimos 2 anos devido à força de novos pedidos e ao aumento dos gastos com defesa impulsionado pelo conflito na Ucrânia. De 6 a 7 euros por ação pouco antes da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. O preço das ações da Leonardo atingiu cerca de 24 euros em junho deste ano. Ao anunciar seus resultados semestrais em julho, a empresa disse que tinha uma carteira de pedidos recordes no valor de 43 milhões, o que ajudou a obter um lucro semestral de 555 milhões, um aumento de 168% em relação ao ano anterior. O anúncio de Giorgetti, feito enquanto o governo italiano trabalhou em seu orçamento de fim de ano, causou surpresa entre os aliados do governo de direita da Itália, que se opõe aos novos impostos. Federico Freni, o ministro das Finanças Júnior, que responde a Giorgetti, disse: não há aumento de impostos para ninguém que esteja sendo estudado. Novos impostos não fazem parte do DNA deste governo. Na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, disse: sem novos impostos, somos totalmente contra a imposição de novos impostos, acrescentando: houve algumas interpretações errôneas de algumas palavras ditas ontem pelo ministro Giorgetti. Ele disse: enquanto estivermos no governo, não haverá novos impostos para os italianos. Projétil guiado Rostec destaca a alta eficácia do drone kamikaze Cub contra tropas do adversário. Os drones kamikaze, também denominados de munições vagantes, Cub mostram alta eficiência para eliminar tropas do adversário e permitem atingir alvos com alta precisão, informou a corporação estatal russa Rostec. As munições vagantes Cub demonstram alta eficácia para atingir o contingente do adversário devido às suas características técnicas e táticas. O drone kamikaze permite acertar novos alvos com alta precisão. A ogiva fabricada com o uso de uma substância explosiva que é mais de 1,5 vezes potente que TNT carrega um grande número de fragmentos. Isso cria uma alta densidade de danos, o que praticamente anula os meios de proteção, disse o comunicado.
A produção de drones de ataque está em constante expansão, o que permitirá aumentar em várias vezes sua fabricação para as necessidades do exército russo, observou a Rostec. Até a data, milhares de tais drones foram lançados e usados. A munição vagante guiada Cub é um desenvolvimento do consórcio Kalashnikov, que faz parte da Rostec. O drone é destinado para a eliminação do contingente, equipamento militar e radares do adversário. A produção desses drones está aumentando a cada ano. A modernização contínua é realizada em estreita comparação com os soldados na zona de operação militar especial. O Cub pode atacar com um projétil guiado. Ele também é capaz de voar em torno de um determinado ponto sozinho, operando em um grupo desses drones. No momento necessário, sob comando, um veículo aéreo ou um grupo deles efetua o ataque. O preço do petróleo pode passar de $100 se a infraestrutura do Irã for atacada, alerta pesquisador. Ataques na infraestrutura de petróleo do Irã pode elevar o preço do petróleo para mais de $100. Alertou Mark Ayoub, pesquisador libanês de energia do Oriente Médio. Os preços do petróleo já registraram alta de mais de 5%, cotados por volta de $78. O dano às instalações de petróleo bruto do Irã certamente terá repercussões e exercerá pressão sobre os mercados de energia globais, disse Mark, especialista em políticas energéticas e pesquisador não residente do Instituto Tarim para Políticas do Oriente Médio. Ele observou que nos últimos dias os preços do petróleo aumentaram e podem chegar a $80 por barril, mesmo antes de um ataque israelense. Isso pode ser semelhante ao que aconteceu quando o Iraque invadiu o Kuwait na década de 1990, dependendo do tamanho do ataque, o que poderia nos levar a preços acima de $100. Continuou o especialista, cerca de 1,5 milhão de barris por dia devem ser perdidos. O comentário de Mark surge em um momento em que Israel considera uma resposta ao ataque de mísseis aleatório do Irã. Uma das opções é atingir a infraestrutura de petróleo do Irã, segundo a mídia americana e israelense, citando fontes oficiais israelenses. A declaração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de que a opção está sendo discutida por Washington e Tel Aviv, gerou incerteza nos mercados. O Irã também pode optar por bloquear o Estreito de Hormuz, por onde passam cerca de 20 milhões de barris de petróleo e produtos petrolíferos diariamente. O uso do Estreito de Hormuz será outra escalada, especialmente para alguns países do Golfo, já que cerca de 27% do fluxo mundial de petróleo passa por ele, incluindo os embarques do Irã para a China, disse Mark. Ainda de acordo com o especialista, os Estados Unidos não parecem dispostos a elevar as tensões na região antes das eleições de novembro. O risco atualmente existe, mas não parece haver vontade para uma nova escalada, conclui Mark. Petrobras e petrolífera colombiana descobrem maior reserva de gás na Colômbia em 30 anos. As empresas estatais petrolíferas Ecopetrol colombiana e Petrobras brasileira anunciaram nesta quinta-feira a descoberta de um gigantesco depósito de gás em águas colombianas ao norte do país, com 6 trilhões de pés cúbicos. Petrobras e Ecopetrol são responsáveis pela principal descoberta offshore na Colômbia, a Sirius. Estamos cumprindo com a sustentabilidade energética que o país precisa. Esse projeto pode garantir a segurança energética por décadas, afirmou Rogério Soares, gerente-geral de ativos exploratórios da Petrobras, durante a cúpula de petróleo, gás e energia. Ao ritmo do consumo atual, o campo poderia suprimir o consumo do país por cerca de 20 anos. Sirius, anteriormente o Chuva, possui reserva de 6 trilhões de pés cúbicos, um tamanho que só se compara ao campo de Chuchupa, que forneceu gás natural à Colômbia nos últimos 45 anos, acrescentou. O poço está localizado em águas profundas, 804 metros de profundidade, a 31 quilômetros da costa colombiana. A Petrobras atua como operadora do campo, mas é minoritária no consórcio formado com a estatal colombiana Ecopetrol. O gás de Sirius deve começar a ser produzido em 2029 ou 2030, porque falta a infraestrutura de escoamento. Chuchupa entrou em produção em 1979 e atualmente está perto do final do seu ciclo de produção. Embora ainda continue fornecendo gás natural ao país colombiano,
Hungria fala em Guerra Fria, a Alemanha vota contra tarifas da União Europeia sobre veículos elétricos chineses. A União Europeia seguirá adiante com pesadas tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China, disse a Comissão Europeia nesta sexta-feira, 4 de 10 de 2024. Mesmo após a maior economia do bloco, a Alemanha rejeitá-las. As taxas propostas sobre veículos elétricos fabricados na China de até 45% custariam bilhões de dólares extras às montadoras para trazer carros para o bloco e devem ser impostas a partir do mês que vem por 5 anos. O órgão europeu disse que pretende combater o que considera subsídios chineses injustos. Após uma investigação anti-subsídios de 1 ano, ao mesmo tempo afirmou que continuarem as negociações com Pequim. No entanto, Berlim, maior economia do bloco, votou contra a imposição de tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China, disse uma fonte da União Europeia a Reuters nesta sexta-feira. Já Pequim pediu à União Europeia que adie a implementação de tarifas sobre veículos elétricos e evite o aumento dos atritos comerciais, informou a mídia estatal. A Câmara do Comércio da China com a União Europeia expressou em uma declaração forte satisfação, afirmando que o bloco europeu promove medidas de protecionismo comercial, na visão do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. A União Europeia está caminhando para uma guerra fria econômica ao optar por aprovar as tarifas. As taxas adicionais representam uma enorme ameaça para a Hungria, que depende muito da exportação de veículos elétricos alemães movidos a baterias chinesas, disse Orbán, segundo a Bloomberg. O governo húngaro trabalhou no conceito de neutralidade econômica em uma reunião do gabinete de 2 dias nesta semana, cujo objetivo é manter fortes laços econômicos com economias orientais, como a da China, mesmo que a economia global se divida em blocos, afirmou o primeiro sem entrar em detalhes.